Boa tarde. Eu sou a Juliana Proserpio, eu sou empreendedora e sou fundadora da Ecos, que é um laboratório de inovação e suas unidades de negócio, que é a Design Ecos, uma consultoria de inovação, e a Escola Design Thinking, que é uma escola de inovação na prática. Eu pensei muito para fazer essa palestra e para trazer algo que seja realmente verdadeiro e que seja algo que eu queira realmente compartilhar. Pensei muito, li o livro inteiro do TED, do Carmine Gallo, para entender o que realmente as pessoas falam no TED, o que realmente importa para plateias como vocês, pessoas tão especiais. Eu vou falar, então, um pouco sobre o design do invisível e o design de um mundo onde nós queremos viver. Para começar, eu queria fazer uma pergunta, e eu queria que vocês levantassem a mão. Quem aqui nessa sala é designer? Alguns designers. Eu também sou designer. Mas para quem não for designer, não se preocupem, porque essa palestra também é para vocês. Eu queria começar contando que o mundo não é estático, ele não é duro, ele é um mundo moldável e maleável. Muitas vezes a gente acredita que tem algumas coisas que parecem ser estáticas e imutáveis simplesmente porque elas existem há mais tempo do que nós mesmos. Como, por exemplo, o nosso modelo de democracia representativa. Para mim, ele é um modelo estático, porque eu nasci depois que ela já existia. Então, teoricamente, ela é imutável. Mas isso não é verdade. Ele não precisa ser estático. Ele pode mudar. A gente pode fazer algo além disso. Essa sou eu, quando eu era pequena. E eu acreditava que tudo era possível nessa época. Que eu poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Que eu poderia ser a grande campeã de ginástica olímpica no meu clube. Que eu poderia empreender e vender queijinho coalho importado da Bahia, nas praias de São Paulo. E que eu poderia ser independente aos 15 anos. Aos poucos, os adultos foram me falando que nada disso era possível. Que eu não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, que eu não poderia fazer tudo o que eu queria e que algumas coisas realmente mudavam, mas não da maneira que eu queria. E certas coisas nunca iriam dar certo e nunca iriam mudar. Foi isso que eu aprendi. Mas, para mim, esse significado de estabilidade, de imutabilidade, não fazia muito sentido. Eu não conseguia acreditar nisso. E eu comecei a pensar e comecei a perceber que eu pensava de uma maneira diferente. Nesse sentido, eu comecei a ver que algumas coisas realmente mudam. Algumas coisas fazem sentido. Eu, no começo, queria muito estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu bem que tentei estar em 2 festas quando eu tinha 15 anos ao mesmo tempo. Minha mãe está aí, ela pode falar que eu tentava mesmo. Eu ia em todas as festas, eu era super agitada. E eu tentava fazer tudo ao mesmo tempo e não funcionava. E isso nunca ia dar certo. Mas hoje em dia isso já é possível. Já é possível a gente estar em 2 lugares ao mesmo tempo, com algumas tecnologias que surgiram por aí. Por exemplo, o Skype e o Bing, que é essa outra tecnologia que está aqui no lado direito, que é um robozinho que você anda, interage e fala num lugar onde você não está. Então, a gente está, de fato, já ocupando 2 lugares ao mesmo tempo. Essas coisas estáveis, o mundo nos mostra que, quando menos a gente espera, ele muda. E ele muda para algo que a gente não esperava. Outras coisas mudaram, além de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A China hoje copia os carros japoneses. Os japoneses, algum tempo atrás, copiavam os carros americanos. E já superaram os carros americanos. É um pulo para a China agora começar a ser melhor do que os carros americanos. A comunicação e o acesso à informação antes era coisa de poucos. Antes significava poder. Hoje, com o computador e com a internet, isso é algo que é democratizado, que todo mundo tem acesso. Os celulares eram celulares que eram usados, a função principal era ligar, para você ligar para alguma pessoa. Hoje, a única coisa que quase a gente não faz mais é usar o celular para ligar para o outro. Isso também mudou. As máquinas fotográficas quase sumiram já. Nós, brasileiros, levamos uma lavada da Alemanha e perdemos de 7-1. A Argentina hoje se considera sortuda por estar ao nosso lado. E até Cuba, que era um modelo estático e fechado, já se abriu. Essa mudança de pensamento, que o mundo não é estático, é muito poderoso. E nos permite ser mais livres e ousados nesse sentido. Pensar que o mundo é algo que é moldável nos traz grande poder e grandes responsabilidades também. Nesse sentido, eu comecei a perceber que se o mundo não é estático, ele é moldável e ele é possível de ter mudanças, existe algo que me fascinou, que é a possibilidade do que é possível. Eu comecei a pensar muito sobre isso, sobre a possibilidade do que é possível nesse mundo. O que é possível de ser alterado? O que a gente faz no nosso dia a dia que a gente não percebe que a gente está fazendo, que é algum preconceito estabelecido nas nossas mentes e que podem mudar?
O que a gente faz sem perceber, sem ter consciência dessas coisas? E o que é a possibilidade desse possível nesse sentido? E aí eu comecei a ver que no nosso dia a dia hoje, a gente vive no passado, estando no presente. E a realidade é o passado emergindo nesse presente. O que significa isso? A gente pega todos os conceitos criados no passado, aplica no presente e vê isso como a única realidade possível. O que pode ser interessante em alguns momentos, mas em outros momentos isso nos limita, e muito. Eu comecei a perceber, então, se a gente só vive no presente a partir do passado, por que a gente faz isso? Por que a gente não pode viver no presente, vivendo a emergência do futuro? Se nós, seres humanos, somos os únicos seres capazes de enxergar e de entender passado, presente e futuro. A gente vive o presente do passado e não o presente do futuro. Isso parece aula de gramática de português, mas não é. A gente vive muito o presente do passado e não o presente do futuro. A gente não enxerga essas possibilidades. E, para mim, a possibilidade é o futuro que quer emergir e que pode emergir. A possibilidade é esse futuro que pode emergir. Mas quando a gente está pensando só a partir dos nossos preconceitos do passado, a gente não consegue ver possibilidade e não consegue dar esse pulo. A gente continua replicando o passado várias e várias vezes, como, por exemplo, os nossos modelos democráticos, nos nossos modelos de escola iluministas, nesse nosso modelo de palestra, né, nossos modelos de escola iluministas estão aqui há muitos anos, a gente ainda não conseguiu ainda quebrar esse paradigma. Nossos modelos de pobreza, nosso modelo de inequalidade, nosso modelo de injustiça, nosso modelo, né, de todo mundo. A gente replica o passado incansáveis vezes, sem pensar que a gente está replicando um modelo que foi criado no passado e que foi criado a partir do contexto de mundo que a gente tinha no passado. Mas não necessariamente é a melhor maneira da gente criar soluções agora no presente e também para o futuro. Nesse momento, quando a gente começa a enxergar o nosso presente só a partir do passado, a gente não enxerga possibilidades. E quando a gente não enxerga possibilidades, para qualquer problema, a gente tem uma desconexão. Essa desconexão acontece porque a gente não consegue entender ou pensar em qualquer tipo de solução. E isso acontece com os grandes problemas do mundo. Todos os problemas do mundo que não foram solucionados é porque a gente não enxerga essa possibilidade. Por exemplo, quando a gente está andando na rua e a gente cruza com um morador de rua ou com uma criança carente. O que acontece? O que vocês pensam? Normalmente a gente pensa que essa criança ou que esse morador de rua não faz parte da minha vida, a gente desconsidera isso, a gente se desconecta desse problema para a gente conseguir continuar vivendo e se tornar normal. Essa desconexão, no fundo, faz com que a gente, né, ser humano, se desconecte da nossa própria humanidade. E isso faz com que gere essa desconexão. Essa desconexão é causada porque a gente não vê possibilidade de futuro ou de solução para isso, e a gente se apega ao passado. Quando a gente se apega ao passado, a gente não enxerga o futuro. Mas quando a gente começa a ver possibilidades de futuro, a gente começa a se apegar mais ao presente do futuro do que ao presente do passado, a gente começa a enxergar que a gente pode redesenhar o mundo, o redesign de um mundo. Nesse momento, a gente pode redesenhar modelos de negócios para que façam o bem, como, por exemplo, o caso que o Bernardo acabou de contar. A gente pode pensar democracias que sejam não mais representativas, democracias que realmente nos representem. A gente pode pensar novos modelos de política, novos modelos de serviço que elevem o ser humano. Por que não? Por que isso não é possível? Por que a gente não faz isso? O que eu acredito é que, nesse momento que a gente começa a pensar que a gente pode redesenhar o mundo, a gente começa a voltar a nos importar com o outro. Porque quando a gente está naquele momento que a gente está preso no passado e a gente não vê possibilidade, a gente deixa de se importar. E eu acho que o maior problema do mundo é que a gente deixou de se importar. Deixou de se importar com os problemas reais. Os problemas da sociedade reais, os problemas do mundo reais. O problema é esse, que a gente deixou de se importar. Mas por que a gente deixou de se importar? E por que agora que a gente pode, sim, enxergar o presente a partir do futuro, a gente não está agindo, a gente não está fazendo nada? Por que isso acontece? Hoje a gente está vivendo um mundo de abundância, que a gente tem um número de tecnologias disponíveis maravilhosas. A gente viu com os outros palestrantes aqui. A gente tem conhecimento abundante. A gente tem todas as ferramentas que a gente precisa para redesenhar o mundo da maneira que a gente quer. Mas a gente não faz, a gente não age. Por que isso acontece?
Eu acredito que a grande diferença nesse mundo, para fazer com que a gente comece, de fato, a resolver os problemas, é acreditarmos que todos somos designers. Que todos aqui nessa sala somos designers de um mundo onde a gente quer viver. Nós somos responsáveis o tempo inteiro do design do mundo onde a gente vive agora e vive também no presente e no futuro. Isso é o que eu chamo, gente, do redesign do mundo, né, e o design do mundo onde nós queremos viver. Para mim, é o significado do design das coisas invisíveis. Quando a gente está desenhando um mundo, ou quando a gente está criando algo que seja do nosso dia a dia, a gente está criando planilhas, a gente está criando uma logomarca, a gente está criando uma nova tecnologia e etc., e a gente está sendo consciente em relação a esse design, a gente está criando novas tecnologias, novos modelos, etc. Mas o que a gente cria de maneira inconsciente, às vezes é mais importante do que aquilo que a gente cria de maneira consciente. De maneira inconsciente, a gente só está criando o nosso mundo, o mundo onde a gente quer viver. De maneira consciente, a gente está criando simples detalhes desse mundo. Então, eu acredito que a gente precisa ser mais consciente a respeito do que a gente está criando no mundo e de o que, de fato, a gente quer criar nesse mundo. Depois de muitos anos, né, eu tenho as empresas que eu criei, que eu fundei, eu desenvolvi um pensamento a partir do design do invisível. Talvez os não designers não entendam muito o que significa o design do invisível. O design significa projetar. Design não significa só você projetar uma cadeira, uma mesa, uma logomarca ou algo do tipo. O design também pode ser de coisas invisíveis, como processos, como culturas, como modelos de negócios, como democracias, como sistemas políticos e etc. Quando a gente está criando o design do invisível, que são essas coisas que não são tangíveis, a gente tem alguns aprendizados que eu tive nos últimos anos. São 5 lições do que eu aprendi nesses últimos anos. A primeira é, primeiro, o que de fato você está criando? Como é algo intangível, você precisa saber o que você está criando. Se é um processo, se é um novo modelo de negócio, é uma nova organização, é o design da sua família, é o design da sua vida. O que de fato você está criando? Ter clareza disso faz com que a gente não se perca num mundo de possibilidades. E isso é muito importante, estar consciente sobre isso. 2, por que a gente está criando o que a gente está criando? Qual que é a necessidade social, qual que é a necessidade da sociedade que você está atendendo? E qual que é a sua intenção? Onde que está essa intersecção entre a necessidade da sociedade e a sua intenção em criar isso? Não existe mais nada, não adianta a gente ficar criando coisas que ninguém quer fazer parte ou que não resolvam uma necessidade social. Não há porquê nisso. 3, para quem você está criando? Né? Quem que são as pessoas que você vai atingir? Antigamente se falava no design que era o design centrado no usuário. Né? Mas quando você fala em design centrado no usuário, você pensa que você está agindo e trabalhando, né, e criando algo para um comprador de pasta de dente. E esse ser humano deixa de ser qualquer coisa, mas ele é só um comprador de pasta de dente. O usuário tem essa área, tem essa áurea, né, vamos dizer. Quando a gente está criando para uma pessoa, a gente torna ela mais holística, a gente começa a entender ela como um todo. Então, é o design centrado no ser humano, que está sendo muito falado hoje em dia. Mas o que eu proponho é a gente fazer o design centrado na sociedade. O que a sociedade precisa? E a sociedade contém, é claro, a pessoa, o indivíduo e o usuário também nisso. 4, tudo é beta. Esse foi um dos grandes aprendizados e aqui um dos que eu mais gosto. Quando a gente está criando o design do invisível, normalmente esse design do invisível que a gente está criando, que são processos, é o design da sua família, do seu negócio, do seu mundo, da sua cidade, da sua civilização. A gente está criando algo que é do nosso dia a dia, que acontece ao mesmo tempo que a gente está agindo e desenhando isso. Nesse sentido, tudo se torna beta, porque você faz parte dessa ação e essa ação faz parte de você. Então, somos todos beta. Isso quer dizer que ele vai se alterar e continuar se alterando continuamente e sem parar. A gente tem que aceitar que isso é beta. E 5, por último, tangibilizar as coisas. O ser humano, por mais que a gente esteja falando do design do invisível, ele não é capaz e não consegue se relacionar com conceitos e conteúdos muito abstratos. Então, a gente tem que o que quer que seja que vocês estão criando, vocês têm que tornar isso tangível, para que as pessoas possam se relacionar e possam, de fato, conseguir interagir com esse design de mundo que você está criando. Afinal, se você está criando um mundo, essas pessoas, os outros, também fazem parte desse mundo. Tangibilize para ele conseguir agir nisso. Se a gente está criando um mundo, né, um novo mundo, eu acho que a grande pergunta que eu queria dizer para vocês, né, que acho que todo mundo deveria pensar é: o que você realmente gostaria de criar?
Qual que é o mundo que você gostaria realmente de desenhar? Para mim é isso que importa. E nesse sentido, para mim, isso é a evolução da inovação. A inovação que se preocupa com as reais necessidades do mundo, com os reais problemas sociais e faz isso de uma maneira nova e diferente. A inovação social pensa nos mecanismos de inovação como um mecanismo de inovação que o Bernardo também contou, que é o microcrédito. O negócio dele, né, o Avante, é um negócio social. Ele é o empreendedor. O microcrédito é um mecanismo de inovação que é a própria inovação social. Se a gente entender esses modelos de inovação, a gente consegue perceber onde que a gente pode aplicar eles e ter consciência do que a gente está criando e do mundo que a gente quer criar. O futuro está prestes a emergir. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. E nós estamos o tempo inteiro desenhando o futuro a partir dos nossos preceitos do passado. Vamos começar a desenhar o futuro a partir dos preceitos do presente e do próprio futuro. O futuro está prestes a emergir a partir de nós, a partir de todos vocês, dessas bocas e mãos rebeldes. Então, obrigada.